A novela de Derek no Brinco de Ouro ganhou mais um capítulo neste final de semana. Após uma primeira sondagem do São Paulo pelo atacante, o Atlético Goianiense também foi atrás do staff do atleta. Após perder Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B, o clube goiano busca novos atacantes para formar uma equipe competitiva na Série A e vê Derek com um perfil ideal para reforçar o elenco. Com 10 gols marcados na última edição da Série B, o camisa 11 é de longe a peça mais valorizada do elenco. Sem verbas arrecadadas, como em 2022, pode ser que uma liberação por uma boa compensação financeira aconteça nesta janela de transferências. Sem o caixa necessário para grandes contratações, o Guarani também pode apostar nas categorias de base para compor o elenco profissional na próxima temporada. A gente tem que ter primeiro um entendimento do nosso modelo, ou ter um entendimento de jogo, claro, e pautar em cima de características, né? Acho que esquecer um pouco o nome do atleta e sim as características dele, que eu acho que aí é o mais importante, porque o que a gente quer é que o jogador, independente de qual o nome, chegue e desenvolva a função dele e dê resultado. Com a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, a tendência é que ao final da competição, alguns jogadores sejam aproveitados para o estadual, como aconteceu com o zagueiro Titi, o meia Rafael Freitas, o lateral direito Ian Henrique e o goleiro Álvaro José em 2023. E o Guarani, historicamente, é um clube formador, um clube que revela muitos jogadores, né, de potencial. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente vai aprofundar nesse tema e eu gostaria de estar de olho também. O Álvaro Camargo, que é o executivo de futebol do Guarani, tem como responsabilidade a montagem do elenco. Claro que o Guarani tem o CA, né, Conselho de Administração. Mas quem vai buscar as peças, claro, também com o aval do Louser, é o executivo de futebol. Ele estava reclamando que o futebol está muito inflacionado. E parte desta questão foi acentuada por causa da Libra, que colocou um dinheiro aí nos clubes para que eles pudessem assinar. O próprio Guarani pegou 3 milhões de reais. Claro que os clubes que vão disputar a Série A pegaram um dinheiro muito maior. Então, com isso, acabou inflacionando. Ele estava dizendo que jogadores tiveram o salário dobrado e complicou ainda mais a situação do Guarani. Mas a responsabilidade é dos clubes mesmo, né? O futebol está inflacionado porque o jogador está ganhando muito, é difícil tirar. Mas os clubes que deram essa mamata aí, por que os presidentes dos 60 maiores clubes do Brasil, séries A, B e C, não se reúnem e falam, moçada, não é corporativismo, não é cartel, não é nada disso. Mas vamos estabelecer aqui alguns limites para poder tocar esse negócio. Porque não adianta, pô, você pega qualquer perna de pau em time grande e ganha 1 milhão. Aí não paga. É gostoso fazer o contrato. Você está falando, mas você próprio duvida de que isso algum dia possa acontecer. Eu não duvido. Sabe por quê? União dos clubes. Você está com brincadeira. Sabe por que eu duvido? Não vai acontecer nunca isso. Sabe por que eu duvido? Porque cada um fica sentado em cima do próprio rabo e ninguém pensa coletivamente. Fica todo mundo pensando em buscar um cara lá, em piratear um jogador ali que estava surgindo, tentar sair com ele pela porta dos fundos. Então seria a hora de moralizar o futebol, mas para ir moralizar a questão financeira. Botar um pouco mais dentro da realidade, né? Num país que tem um salário mínimo de R$ 1.300, arredondando para cima, pô, você não pode um jogador ganhar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Tem jogador no Palmeiras que ganha 2,5 milhões por mês. Você não pode fazer isso. É um contrassenso, é um desrespeito. E também não sou contra o jogador ganhar bem. A carreira dele é curta, ele é um artista. Ele tem que se autovalorizar, os seus agentes. Mas puxa vida, será que não daria para que, teto da Série A é 500. Teto da Série B é 150. Teto da Série C é 40. Estou chutando aqui, eu não sou especialista no assunto. Mas aí trabalha pelo menos dentro do teto para não ter aberração. Para que esses caras não tenham depois que ficar aí com transfer ban, como ficou o Santos. Está com transfer ban. Olha o que aconteceu.
Ah, mas o Soteldo é a estrela da companhia, ele ganha por centímetro. O Soteldo tem 163 centímetros. Cada um vale R$3.000. 500. Tá errado, pô. Consegue pagar 500? Não, não consegue. Aí entra processo de um outro que já foi embora. Aí da Transferban não consegue contratar e inscrever. Então os caras ficam abrindo buraco adiante. Ficam abrindo um buraco cada vez mais fundo do que o outro. Então não adianta a gente dizer aqui que está difícil, porque o futebol está inflacionado. Quem que inflacionou? Fui eu, Batista? Foi você? Foi o CH? Não, quem inflacionou foram os clubes. Começou os clubes com a Parmalat. A Parmalat, aquele time... Agora há pouco falamos aqui do Palmeiras, 92, 93, saiu contratando aí, montou uma seleção. Só que para isso há peso do dinheiro, né? Depois a Parmalat faliu e o Palmeiras ficou lá com uma série de problemas. E o futebol também ficou. Porque os grandes clubes, para poder fazer frente ao time da Parmalat, que era o Palmeiras, teve que elevar o nível financeiro para segurar os seus principais jogadores. Não conseguiu mais alinhar isso até hoje. Um dia, algum dirigente vai bater no peito e falar, aqui não, vou colocar um teto salarial. O Guarani já fez isso, né? Ele tem aí um teto salarial. Agora, o Guarani sozinho não consegue isso que o Tigrão falou aí, né? Moralizar o futebol brasileiro nessa questão aí de gastar muito mais do que arrecada. Olha, o caso do Palmeiras. O Palmeiras fechou novembro com um déficit de 13 milhões de reais. Então, um mês. O campeão brasileiro, que ganhou 47 milhões e meio. Então, se o Palmeiras está fechando com déficit, o resto, então, já morreu. Pelo amor de Deus, né? Mas tem um detalhe importante aí, eu não estou discordando de vocês, não, mas as últimas Libertadores da América, a maioria delas foram vencidas por times brasileiros, por times que investiram para não perder jogadores para o mercado internacional. É um caminho sem volta. Quem inflacionou o futebol no mundo não foram os times do Brasil. Foram os times europeus e agora os sauditas, que inviabilizaram. Os caras estão malucos, completamente fora de si. Se você pegar o que fizeram para o Neymar, que não é o top 10 hoje mais não, hein? É um negócio inacreditável financeiramente, fora as mordomias. Então como é que você vai fazer para montar um super time para ser campeão da Libertadores e chegar no Mundial para poder disputar sem passar vergonha, sem os grandes astros e os grandes salários? Se você não pagar, você vai perder todo mundo. Aí, além de ser o Campeonato Brasileiro o cemitério que já é de atletas que não são aceitos na Europa, a gente vai perder todo mundo. Aí como é que vai fazer? Eu não sou a favor de inflacionar, mas não é o Brasil que está inflacionando, o mercado no mundo. Virou um negócio global, infelizmente. Com relação ao Guarani, pode perder o Derek. O São Paulo não fez nenhuma proposta, fez uma consulta. Mas se fez uma consulta é porque tem interesse. Atlético Goianiense, falou em a matéria do Volpon, também tem o interesse, né, para substituir o Gustavo Coutinho. Mas também tem o mercado da Ásia, que está com o olho no Derek, e tem também o mercado árabe. O Guarani não tem condição de concorrer com essas praças esportivas, por razões que já foram apresentadas aqui pelo CH. O que é interessante no caso é que o Guarani tem 100% dos direitos econômicos. Portanto, para tirar o Derek do Guarani, tem que ter uma compensação financeira. O mesmo ocorre com o Matheus Bueno. Também tem mercado. Vários clubes estão interessados. No caso do Matheus Bueno é 80-20, né? O Guarani tem 80-20 do atleta e dos seus empresários. Então o Guarani vai fazer dinheiro. Perde um jogador, ele fez uma grande Série B. Marcou 10 gols na competição. É artilheiro. Então tem mercado. Perde. Mas vai entrar em um bom dinheiro que pode servir para montagem do mas time. Aí é que entra a hora da inteligência. Aí é que entra a hora da competência. Porque na hora de contratar,
Você tem que pagar um negócio fora da sua realidade, senão você não traz ninguém, só traz pé de rato. E na hora de vender, os caras querem levar, por exemplo, o Derek, ele tem contrato até 2025, salvo engano de minha parte. É isso mesmo. 2025. Então, ele tem mais um ano e cacetada aí para cumprir, né, 2024 inteiro e mais 2025, que eu não sei exatamente o mês, para cumprir, e ele tem que cumprir. Para rescindir isso, tem que pagar multa. Agora, na hora de contratar, os times daqui têm que pagar o que o cofre não suporta mais. Tem que pagar um dinheiro acima da realidade. E na hora de vender, todo mundo dá moleza. Todo mundo quebra multa. Todo mundo faz acordinho. Vamos lá, como é que é, somebody love? Pô, tem que botar tudo na contabilidade para valer do que está entrando e do que está saindo. Não estou fazendo nenhuma insinuação, mas contabilidade séria, pô. Qual que é a receita? E qual que é a despesa? Qual que é o custo fixo? Como é que se administra isso? Dá para fazer sim. Agora, na hora de valorizar a saída, tem que contar para a torcida. Não, sabe, tem uma cláusula de confidencialidade. Isso é a coisa mais nojenta do futebol em todos os tempos. Esse negócio de cláusula de confidencialidade. Onde é que nós estamos? Fica todo mundo chorando que não tem dinheiro. Mas quando a torcida ajuda a fazer um jogador, o clube é uma grande vitrine. Na hora que vende, ninguém fica sabendo por quanto foi. Ninguém fica sabendo por que não pode divulgar. Para gerar insinuações? Para gerar desconfianças? Para tirar ainda mais a credibilidade do futebol? Não, pô, vender direitinho. Ô, cara, ó, o Derek tá aí, a multa é X, não dá para recolher a multa, mas nós vamos conversar em cima de 50%, senão não libera. Contrato até dezembro de 2025. 24 meses. 2 anos. Então esse... Tem que pagar a multa, eu sabia que era 2025. Esse só sai se entrar uma grana legal. Quanto vale um atacante artilheiro? Numa pseudo-bolsa de valores internacional de jogadores. Para a Arábia, para a Europa, para clubes medianos da Europa. Quanto é que vale? Agora, vai entrar quanto? Nós precisamos saber. Eu não, mas a torcida tem o direito de saber. O associado do clube. Por isso que é um clube associativo ainda. Ele não é uma empresa privada. Todos os sócios têm um pedacinho do clube. Eles pagam uma mensalidade para manter o clube. Agora, a hora que sai, não, sabe ter uma cláusula. Não estou falando do Guarani especificamente, isso é geral. Estou falando da Ponte também. Estou falando do Corinthians, que é meu time de coração. Estou falando do Santos. Ninguém divulga valor. Por que não divulga valor? É para gerar insinuação maldosa? Desconfiança? Ou não? Respondam aí vocês que estão nos vendo.